Queridos, eu convido você a abrir a Bíblia, sua Bíblia, no Evangelho de João, no capítulo 11. João, no capítulo 11, nós faremos a leitura inicialmente de somente um versículo, mas faremos a menção a todo o episódio narrado no texto. João 11, 25. Então, com a palavra do Senhor aberta em João 11, 25, eu vou ler, peço aos irmãos que acompanhem. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês tu isto? Vamos orar a Deus. Senhor, abençoa-nos e dirige-nos os pensamentos, e que o Teu Espírito nos conduza. A Tua palavra, Senhor Deus, é suficiente para nós, ela é suficiente para todas as necessidades humanas, e não só de pão vive o homem, mas sim da palavra que sai da Tua boca. Da mesma forma, nós é que somos insuficientes, por isso precisamos da iluminação do Teu Espírito sobre nós. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, Covid-19 é um problema resolvido. Essa é a boa notícia para todos os nossos corações. Vamos partir dessa perspectiva para nós analisarmos esse texto. Na realidade, a gente às vezes se pergunta o que é a vida. E eu me lembro no enterro de ter lido que no enterro de um músico chamado Brian Jones, um dos componentes da banda junto com ele, disse o seguinte: ele não morreu nem dormiu, ele apenas acordou do estranho sonho da vida. Então, alguns definem a vida como um sonho estranho. Esse rapaz ainda jovem foi encontrado boiando na sua piscina numa manhã, possivelmente assassinado, e interrompeu toda a carreira, todo o projeto que tinha. É interessante que a banda dele existe até hoje, uma das mais antigas, a banda Rolling Stones. Ele era um dos fundadores e morreu no meio do caminho. E o que foi dito é que a vida, na verdade, é um sonho breve. E aí nós ficamos sonhando e armando e pensando em investir tudo o que temos nessa breve existência. Porém, é conhecido por todos nós que ela é passageira. Trabalhamos como se ela fosse para sempre e, na verdade, ela não corresponde a essa nossa necessidade de ter uma vida eterna. Aí é que somos, então, compelidos a discutir a solução para o problema da vida terminar. Esse é o grande temor que nós temos em relação a essa enfermidade, porque ela é mortal. Apesar de que eu, pessoalmente, não conheço ninguém que tenha morrido dela, o que se diz é que ela é gravemente mortal. Então, o que nós precisamos olhar é que, na verdade, é olhar para a vida e não para a morte. Olhar para o resultado, para a solução de Deus e não meramente para o problema que o nosso afastamento de Deus provocou, que é a própria morte. É precisamente sobre isso que nós falamos. Jesus desce dos céus para resolver um problema nosso, não dele. Ele não tinha problema nenhum, ele era Deus, mas ele desce à terra, nasce como homem, vive aqui sem usar o seu poder divino, ele meramente vive como um homem qualquer. E passa por humilhações e tudo que qualquer homem passa, porém, logo após o seu batismo, ele começa a realizar as obras do seu Pai, pelo poder do Espírito Santo. Então várias pessoas são curadas. Além de tudo, ele ensina que o reino dos céus chegou. Com essas palavras de Jesus, nós podemos ter uma ideia de que ele veio resgatar algumas pessoas que estão nesse mundo destinado à morte, esse mundo que não tem solução, nem para si mesmo. É nessa perspectiva que nós chegamos nesse texto. Um amigo de Jesus morre e ele chega 4 dias depois da morte desse seu amigo, e que ele chega para ressuscitá-lo. Quando Jesus chega para ressuscitar, há uma palavra de fé, mas que é bastante interessante,
que a palavra de Marta, que é a irmã mais agitada da casa, é ela que vai ao encontro de Jesus, enquanto Maria está na casa sem saber que Jesus chegou. Marta vai ao encontro de Jesus e faz uma profissão de fé e diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, de alguma forma, ela coloca a presença de Jesus como uma condição para que nós não morramos. Nada acontece fora, sabendo ela do amor que ele tinha por Lázaro, que era seu amigo, ele teria, na verdade, poupado Lázaro e curado Lázaro para que ele não morresse. Talvez fosse esse o raciocínio de Marta. E é esse diálogo de Marta e Jesus que nos é interessante. Porque ela professa e fala assim: mas eu sei. Olha que interessante. Marta, que nós todos vemos o defeito de ser agitada e ser ansiosa, aqui dá uma demonstração de fé extraordinária, quase que prevendo o que ia acontecer. Observe o que ela diz: eu sei também que agora, mesmo meu irmão estando morto, seria essa o significado de agora. Mesmo assim, eu sei agora, tudo que o Senhor pedir ao Pai, o Pai fará. Olha que coisa interessante. E Jesus, quando vai ressuscitar Lázaro, ele realmente diz essa palavra. Ele diz: Senhor, te agradeço porque o Senhor me ouve. Na verdade, o Senhor me ouve sempre. Mas eu falo isso porque estão à volta saberem quem ressuscitou Lázaro. Como são coisas interessantes que nós temos no texto, que nos demonstram muitas coisas, mas aqui Marta mostra uma fé. Sei que agora, tudo quanto o Senhor pedir ao Pai, Ele vai fazer. E aí Jesus responde a ela: eu sou a ressurreição e a vida. Jesus estabelece que o principal é você saber quem é Ele. E Ele está dizendo que, sendo Ele o Todo-Poderoso, Ele ao mesmo tempo está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. A vida começa com Ele e a vida retorna quando Ele quer que retorne. Não há nada que Ele queira fazer que não seja possível, mesmo Lázaro estando morto há 4 dias. E aí Jesus acrescenta, acrescenta aqui na frase, dizendo a ela o seguinte: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E o todo que crê em mim não morrerá eternamente. Com essas palavras, Jesus está dando segurança a ela. E daí pergunta: crês tu isso? Ela diz que sim. E em seguida ela levanta, não discute mais nada e vai chamar a sua irmã Maria. Mas é interessante na palavra de Jesus aqui, ele dizer, a colocação que ele faz de apresentação: eu sou a ressurreição. A ressurreição não é algo que vai acontecer com Lázaro, a ressurreição é uma pessoa. Jesus é a ressurreição, há nele vida. Como quando aconteceu que jogaram um defunto sobre o corpo de Eliseu, e o mero toque com Eliseu continua morto, mas o homem, o cadáver que caiu, voltou à vida, conforme temos nos livros de Reis. Então o que nós temos é que Jesus é a ressurreição e a vida. Se você quer ter vida, basta crer nele e você vai ressuscitar. Ela disse: eu sei que o Senhor ressuscitará meu irmão no último dia. Jesus tinha acabado de dizer para ela: o seu irmão vai ressuscitar. E ela disse: eu sei que o Senhor o ressuscitará no último dia. Então ela crê, como todos nós, que no dia da vinda Jesus ressuscitaria a Lázaro. Mas Jesus está dizendo uma coisa diferente a ela. Ele diz: todo que crê em mim, ainda que morra, viverá. A morte não é o estado definitivo para aquele que crê em Jesus. Alguns resistem em crer. E aí está, por que Jesus coloca a questão de crer? Já que ele disse que ele é a fonte da vida, nós morremos porque nos afastamos da fonte da vida, nos desligamos de Deus. Assim a nossa vida tem um tempo. Como uma brasa fora da fogueira, vai se transformar em carvão. Ela vai perder o calor e vai perder o brilho. Assim também qualquer homem desligado de Deus morre. Porém, aquele que crê nele vai ser ressuscitado, vai voltar a ter vida. É isso que Jesus está ensinando para essa moça. E ela fala a respeito da vida do último dia, que é importante sabermos. Porque, na verdade, Lázaro, como aquela menina da famosa frase Talita cumi, como outras ressurreições que nós temos, foram ressurreições que não resolveram o problema da pessoa, porque elas voltaram a morrer. Lázaro não está entre nós,
nem a menina e nem qualquer outra pessoa que tenha ressuscitado. Não estão entre nós mais. O que significa que foi uma resolução temporária, foi um paliativo. Mas Jesus deu uma demonstração, porque nenhum homem na terra era capaz disso. Tem poder sobre a morte. E alguém morto há 4 dias já cheirava mal. O seu corpo já estava em estado de decomposição. Com toda certeza, os seus tendões, os seus nervos já haviam ido à falência. Ele não tinha mais condição nem de andar. E Jesus chama para ele: Lázaro, vem para fora. Foi restaurado toda a saúde dele. Possivelmente o mau cheiro ainda estava no seu corpo, mas não a morte mais. Pelo menos por um período Lázaro ficou vivo. Jesus morreu, Marta morreu, Maria morreu e Lázaro morreu também. Então, na verdade, aquilo foi só uma demonstração que ele tem poder da ressurreição e da vida. E que aquela esperança de Marta de encontrar-se com o Senhor e de rever o irmão dela no último dia foi confirmada pela ressurreição de Lázaro. Mas o que deve nos saltar aos olhos? A questão da brevidade da morte também. A morte ela não tem um período longo. Ela não vai existir para sempre. A nossa morte, a morte dos que creem em Jesus, ela é praticamente um estado temporário e mais ainda, que não tem poder mais sobre nós. Como diz Paulo aos Coríntios, foi retirado o aguilhão da morte. Ela não tem arma nenhuma mais para nos conduzir. Não somos mais conduzidos pelo medo de morrer, porque a morte já é um problema resolvido. Jesus já resolveu quando morreu e ressuscitou. Jesus está vivo hoje, porque aquele que ressuscita vive para sempre. Não essa ressurreição de Lázaro, mas a ressurreição do último dia. Então Jesus, fazendo a figura, sendo o primogênito de muitos irmãos, como disse Paulo aos Romanos no texto de abertura, observa bem, Jesus é o primeiro entre nós, primeiro entre os homens, que ressuscita e está vivo para sempre. Nunca mais Jesus experimentará a morte. Ele já experimentou uma vez por mim e por você. Agora ele não precisa mais experimentar. E a nossa existência também vai ser assim. Portanto, o que nos é dito aqui é que aqueles que creem, eles não vão morrer eternamente. Os que creem em Jesus, como disse o próprio Jesus, não morrerão eternamente. Ainda que morram, essa morte não é para sempre. Essa separação entre o corpo e a alma não vai durar para sempre. Porque eles estão unidos com Deus, assim como Jesus foi ressuscitado, nós ressuscitaremos também. Isso deve encher-nos de alegria, porque é por isso que eu disse que o problema da Covid já está resolvido. Porque qual é o máximo que a Covid pode fazer com você? Qual que é o extremo que podemos chegar? O de morrer. Esse é o máximo. E mesmo assim, essa morte não vai durar para sempre. Todos os que creem em Jesus, ainda que morram, viverão. Então Jesus já resolveu esse problema para nós. Qualquer deles, qualquer problema que pensarmos, não precise se matar, sofrer, ficar perdendo noite de sono com qualquer problema, porque todos eles foram resolvidos. Imagine, meu amado, o tamanho do planeta Terra. Ele é minúsculo no universo. Ele é um grão de areia. Mesmo no nosso sistema solar, ele não é tão grande assim. As distâncias são imensas. Então, em 1 milhão, ele seria centavos. Assim também, o seu tempo de existência aqui na Terra, por mais que você valorize as coisas que você tem, e coisas mais, etc., são centavos dentro de todo o valor. Não há peso nessa existência o suficiente para comprar uma briga com Deus, para tentar enfrentar Deus, para você se divertir nessa vida e depois passar uma eternidade arrependendo-se da bobagem que fez. O nosso Criador enviou o seu Filho para nos resgatar. Então o que você precisa fazer? Crer nele. O problema aqui é credibilidade. Por quê? Porque o problema de Adão também foi credibilidade. Quando Deus disse, se comer desse fruto morrereis,
A serpente disse: é certo que não morrereis. Então vejam que são duas palavras, e optou Adão de agir conforme a palavra da serpente, ou seja, alguém que fala contra Deus pode estar dizendo a verdade. Isso é uma falácia. E quando nós entramos nesse ritmo, quando o mundo entra, de que uma pessoa que não tem respeito a Deus nem a Bíblia, que não se submete a ela, fala contra o que Deus está dizendo, contra a Bíblia, quem toma posição contra está fazendo o que o pai Adão fez. Para esses não há esperança, mas para aqueles que creem em Deus, que rejeitam qualquer palavra humana e se submetem ao que Deus fala, é o que está escrito aqui por Jesus: ainda que morra, viverá. A morte é o estágio temporário, como a vida também é. Então, para você aproveitar essa vida que você não sabe quanto vai durar, você vai romper com Deus ou vai se sujeitar a Ele na sua palavra? Essa é a chance. E Lázaro conheceu Jesus, Lázaro conheceu seus Deus, suas irmãs também conheceram o Deus de Jesus, amavam e criam nele. Por isso a ressurreição de Lázaro é só uma demonstração de que não há limites para o poder de Jesus. O que Ele quer fazer, Ele faz. Portanto, creia nele. Porque aquele que crê nele, ainda que morra, que é o máximo que podem fazer, ele viverá. Jesus disse aos discípulos: não temam aqueles que podem matar o seu corpo, mas não podem tocar na sua alma. Tenham medo daquele que pode fazer o seu corpo perecer junto com a alma no inferno ou no lago de fogo. Esse é que deve ser temido. Então, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Quando eu temo a Deus, evidentemente eu vou tomar atitudes corretas. E é exatamente sobre isso que Jesus está falando com Marta. Que a morte era um problema fácil de resolver. Na mão de Jesus. Para nós é impossível. Ninguém resolve o problema da morte. Ninguém consegue resolver o problema da própria vida e explicar a própria vida. E Jesus está dizendo que os que creem não morrerão eternamente. Então, queridos, lendo o texto aqui, o que nos é dito por Jesus é o seguinte, no verso 25: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Essa que é a grande questão. Todo que vive e crê em mim. Jesus diz: aquele que crê em mim, mas para crer é preciso estar vivo. Não pense que depois da morte existe a possibilidade de eu passar a crer, porque aí já é, sem dúvida nenhuma, uma questão já passada. A única possibilidade, e aí que se resume o valor da vida, é conhecer o seu Deus e conhecer o Filho de Deus, Jesus, nosso Salvador, ainda nessa vida, enquanto a morte não entrou. Porque se a morte entrar na história, pode ter absoluta certeza que aí não existe mais chance de crer. Essa fé que tem validade para a sua salvação é a fé daquele que não está vendo, que o que vê aqui na terra são as coisas físicas, as coisas que o sol dá um corpo para isso, mas num outro mundo que nós não podemos ver, esse aí nós não temos possibilidade de crer. Crer é agora. Agora você ouve a pregação e crê. Como serão salvos se não crerem, e como crerão se não houver quem pregue? Paulo diz aos Romanos. Então, a fé vem pelo ouvir. Então é preciso estar vivo. Aproveite, a sua vida tem um grande valor. Qual que é o valor da sua vida? O valor da sua vida é conhecer a Deus e conhecer Jesus e o plano dele para nós. Conhecendo isso e crendo, você passou da morte para a vida. Não entrará mais em julgamento. E aqui diz que mesmo que você venha morrer, você ainda vai ressuscitar. A morte não nos venceu. Portanto, queridos, é por isso que eu iniciei dizendo que o problema da Covid está resolvido, pelo menos para mim. Que o máximo que ela pode causar dano em mim e nos meus irmãos da igreja que creem é ainda assim um dano temporário. Se a morte vier, estamos prontos para ela. No dia de ontem, eu perdi um conhecido, um amigo meu, num acidente de avião. A notícia ainda está meio obscura, pode ser também de ultraleve, que ele tinha ultraleve também.
e caiu e eu perdi. Então, diante desse fato, eu fiquei me lembrando como é confortável, como é consolador, porque no início do mês de março, nós perdemos aqui na igreja o nosso goleiro João Marcos, né, famoso no Brasil e tudo. Só que tem uma coisa, o consolo que a gente tem de saber para onde que a pessoa foi, porque ela cria e professava Jesus, como era o caso do João Marcos, é diferente de um outro que não crê. E daí vem o nosso desespero, para que outros creiam. É por isso que estamos pregando. Para você que está ouvindo, se ainda não fez uma oração entregando sua vida a Jesus, faça isso agora. Porque aí diz Jesus, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O problema já está resolvido, mesmo que a morte venha. Então, esse é o meu desafio para você nessa noite. E que o seu coração seja doce a voz do Espírito que te chama. E venha ler as Escrituras e aprender do Senhor. É para isso que essa igreja existe. Para ensinar as Escrituras e a Palavra de Deus. Porque nós sabemos que quem crê, ainda que morra, vai viver. Porque Jesus promete que ressuscitará. Certo? E morrer não é o pior problema do homem. O pior problema do homem é não ressuscitar. E quem crê, ressuscitará. Que Deus nos abençoe.